muito bem-vinda ao nosso vídeo da OPDO. E hoje eu, Dominique Schmidt, estarei junto com a Débora Melquiades para falar um pouquinho mais sobre os desafios de ser o quê? Mãe de três. Não é de um, nem de dois, ou de três filhos. E ser empresária no mundo de hoje. Se apresenta um pouco pra gente, Débora. Bom, você já falou um pouquinho de quase tudo sobre mim. Eu sou conhecida sempre como a mãe do fulano, a mãe do ciclano, a mãe do... É assim, é um super desafio. Eu sou dona do meu próprio negócio. Eu tenho 3 filhos. Sou casada, tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar das meninas que trabalham comigo. E não vou falar minha idade, que eu já falei no outro que não ia falar minha idade, mas acabei falando. E assim, tem sido um desafio viver nos dias de hoje, indo um pouquinho contra a cultura, criando os nossos filhos, eu e o André, dentro de uma cultura que a gente acredita. E eu acho que a gente vai falar hoje sobre algumas dores que não são só minhas. Exatamente. Já puxando então o gancho aqui, eu tô usando a minha cola. Vamos falar um pouco sobre a sua área de marketing bem rapidinho, só pra gente conseguir dar uma introduzida, depois do impacto dos valores na sua carreira. Como que você lida com isso? Você sabe que ontem eu vi um vídeo, tava falando sobre quando as mulheres começaram a decidir sair de casa, deixar a criação dos filhos, para tornar-se ativas, produtivas fora, né, dentro do mercado de trabalho. E eu sempre tive dentro de mim um negócio que eu não conseguia ficar muito parada, né? Então, comecei a trabalhar desde cedo, tive meu filho, parei um pouquinho, mas não deu, voltei, não consegui. Mas esse vídeo falava, inclusive, que a gente tem algumas escolhas. Como mães, nós temos algumas escolhas. Por que normalmente as mulheres trabalham? Ou para dar uma condição melhor, né, financeiramente melhor, então ajudar o marido em casa, enfim, ou realmente por uma questão de vocação. No meu caso, foram as duas coisas, né? E eu trabalho com marketing, eu tenho uma agência. Marqueteira, gente. Hoje a agência trabalha com alguns determinados clientes, então a gente tem nichado hoje o nosso mercado, o nosso público, mas não é fácil, porque você precisa fazer algumas escolhas. Como mulher, como mãe, como empresária, eu preciso fazer algumas escolhas. Antes de ter filhos, por exemplo, eu trabalhava com clientes que eu varava à noite, né, fim de semana. Tem coisas agora que eu tenho que priorizar. Então, eu tenho que priorizar minha família em alguns momentos. E isso não é fácil, porque o mercado não aceita muito bem. A gente fala não. É difícil. Eu falo, não comparando, né, mas é algo parecido. Eu não sou mãe, mas eu tenho minha própria empresa, tem algumas pessoas que eu preciso estar ali ajudando, coordenando e tudo mais, e eu já sinto essa dificuldade de conciliar casa, né, marido ali, minha obrigação como esposa. Sim. E trabalho. Eu fico, e mãe de 3, e... É quase insano. Como é que você faz? Não, eu vou falar assim. Não faça. É assim, olha, a real é quase insano, de verdade. Assim, tem dia que eu falo, gente, eu acho que não chego até 6:30 da tarde, de verdade. Tem dia que eu falo, cara, como é que... E é engraçado quando eu vou me apresentar para as pessoas, e as pessoas descobrem que eu tenho 3, elas falam, nossa, assim, corajosa. Eu falo, não foi bem coragem, mas são desafios que hoje eu olho para minha família e falo assim, eu sou filha única, neta, sobrinha única, então era muito difícil imaginar ter uma família grande. Hoje eu olho e falo assim, gente, as coisas acabam se encaixando. Você tem que ter planejamento, você tem que ter organização, mas você também tem que ter um pouco de cuca fresca, sabe? Que senão se dá uma surtada. Então, assim, é uma questão de escolha. Você escolheu ter 3? Você escolheu ter 1? Você escolheu ter nenhum? A gente tem que também, assim, segurar aquilo que a gente decidiu, né? As escolhas que a gente teve. Então, assim, é fácil. Lógico que não é fácil, gente. Ai, super heroína. Mentira, é super difícil. É difícil estudar. Ó, eles estão em semana de prova nessa semana. São 3. Aliás, gente, vocês não sabem, mas tem um aqui, sentado aqui, ó. Vocês acham que é fácil? Não. 2 estão jogando bola e um tá aqui, porque não dá. E ele está quietinho e vai permanecer em silêncio. E teve um trato, né? Qual foi o trato?
Fica quieto. Foi maravilhoso. Foi o trato? Silêncio. Gente, a gente tem que começar assim, a se virar nos 30. E tá tudo bem, porque todo mundo tá no mesmo barco. Então, os 3 estão em semana de prova. Eu tenho que estudar, às vezes, com os 3. O André também, né? Porque matemática eu não estudo com ninguém. Português, estudo. História, estudo. Inglês. No inglês eu estudo. Estuda sim. Estuda. Mas, gente, é tudo 3. Você vai comprar chuteira de 3. Comprar não é roupa. fácil. Roupa, é tudo. Restaurante, minha amiga, é uma fortuna. Mas foram escolhas. Então, não é fácil, mas a gente consegue. Mas dá certo. E nessas escolhas, você, tipo, comentou de ficar com a cuca fresca. Eu acho que ficar com a cabeça tranquila é muito difícil se você não se apoia em alguma coisa. Sim. Se você não tem a perspectiva de futuro em alguma coisa. Sim. E você acha que a sua fé, a sua crença, né? Você acha que isso impacta nessa sua criação, tanto dos filhos como da empresa? E isso enfrenta a cultura de hoje? O que você acha? Na verdade é o seguinte. Quando eu falei cuca fresca, é assim. A gente tem que ter, eu tento muito ter a sabedoria de falar com eles na hora certa. Então, se eu for, por exemplo, chamar a atenção deles todo o momento em que eles estão... Gente, você vive, né? Meus vizinhos vão, sei lá, achar que eu sou maluca. Não dá. Conselho tutelar. Mas o que eu realmente... Conselho tutelar, Jesus. O que eu realmente... eu e o André, né? A gente prioriza na nossa casa os nossos filhos têm uma educação cristã. Então, nós pautamos tudo, todos os combinados, tudo aquilo que eles aprendem, tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que é dito na nossa casa está pautado na palavra de Deus. Que em Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, se eu tenho que ensinar algo para eles, primeiro eu tenho que temer a Deus. Então, assim, eu devo contas primeiro do coração, da vida dos meus filhos, para Deus. Então, eu vou fazer o meu melhor. Hoje, a gente estava vindo no carro, o nosso filho mais velho virou e falou assim, ô pai, quem você mais teme? Aí o André, Deus. Eu falei, nossa, que crente. Falou muito rápido. Aí ele, mãe. Eu falei... Depende, quais são os comparativos? Pra gente pensar um pouquinho, tal. Ele falou, não, quem você mais teme? Eu falei, olha, eu vou falar a verdade pra você, muitas vezes eu temo homens, muitas vezes eu temo se vai cair o dinheiro ou não vai cair no mês que vem. Eu temo várias coisas, mas eu não deveria. Quem eu deveria temer, principalmente, prioritariamente, é Deus. Então, assim, é muito difícil? Lógico que é, porque, assim, toda vez que a gente vai contra ao que a maioria pensa. A maré, né? Ao que a maré tá indo. Em termos de criação dos nossos filhos, em termos da minha empresa, eu pago imposto de tudo. Eu escuto assim, com muita constância. Nossa, mas você é tonta, né? Você vai pagar tudo isso? Sim, eu vou pagar tudo isso. Sabe por quê? Porque um preço é muito baixo perto do que eu vou prestar contas para quem guia a minha vida. Amém! É difícil, cara, porque eu olho o DARF do fim do mês, eu falo assim, tá de palhaçada que eu tô pagando. Eu tô sentindo as minhas forças indo embora. Tipo isso, mas assim, é muito difícil. Era muito mais fácil fazer o que todo mundo faz. Mas eu escolhi, é uma questão de escolha. Renúncia, né? Renúncia, é renunciar a um monte de coisa. É renunciar horas de sono, você renunciar, às vezes, ganhar um valor maior por mês, enfim. São questões. Então, o ir contra é uma questão de escolha. É muito difícil quando você fala ir contra, porque, principalmente, eu acho que, às vezes, mulheres... Quando você está falando que hoje em dia existe um movimento muito grande. Sim. Né? Eu não sou feminista, não nada disso, mas existe esse movimento muito grande e hoje, felizmente ou infelizmente, algumas mulheres realmente não queriam sair de casa, mas precisam sair de casa para complementar a renda. Sim. Né? Isso é algo que a pessoa fica ali numa luta interna. Então, como as suas crenças e os seus valores... vamos dizer, não vou falar atrapalhar. Acho que atrapalhar não é a palavra certa. Mas ela vai de encontro ou confronto com a cultura de hoje. Em relação à cultura, à criação dos seus filhos. Tá. Bom, vamos por partes. Primeiro, é complicado, né?
Porque, primeiro, eu me posiciono, e quem me conhece sabe que eu sou cristã. Então, a educação dos meus... Primeiro, meus filhos estudam numa escola confessional. E nós optamos por uma escola confessional. Por quê? Porque nós queríamos que, durante a primeira infância deles, eles estivessem num ambiente em que eles ouvissem da palavra de Deus todos os dias. Então, tem gente que já vira o olho assim, tipo, não vai colocar numa escola bilíngue? Não, não vou. Porque a escola onde eles estão não é bilíngue, mas ela é confessional. Não vou. Isso já é um ponto. Sim. Outro ponto. Puxa vida, tudo bem. A gente está se pautando, então, numa educação cristã. Nós estamos pautando os nossos filhos aquilo que eles assistem, aquilo que eles ouvem. O meu filho mais velho vai fazer 12 anos. Ele e um único amigo dele da sala não tem celular. Ai, Débora, mas você trabalha com marketing. Como que você não vai deixar o seu filho? Exatamente por isso. Porque eu sei dos perigos que estão na palma da mão dele. E ele não tem maturidade para isso. Então, eu sou retrógrada? Ok, então eu sou. Mas eu estou cuidando do meu filho. E tá tudo bem. Ele não tá com nenhum problema emocional. Ele tá jogando bola. Ele tá fazendo outros esportes. E tá tudo bem. Ele quer jogar um joguinho no celular? Ok. Eles querem ver YouTube? Eles podem ver do meu lado. Porque sabe o que é? É muito fácil a gente catar um celular, dar na mão de uma criança de 5 anos e ir jantar. Porque você quer silêncio. Você quer paz. Você não quer ouvir a criança falando. Você quer terceirizar. Mais prático, né? É lógico, falar não, gente. É muito mais fácil a gente falar sim para os nossos filhos. Falar não dói. E dói na mãe, dói no pai, dói no filho. Mas sabe qual é o pior? Coisa que eu tenho mais pavor é olhar hoje para adultos que nunca ouviram não. Nossa. Aí eu tenho, por exemplo, trabalhado com pessoas que não ouviram não sabem ouvir não. Aí eu fico pensando, meu Deus, como devia ser como criança, né? Nunca ouvi um nãozinho, precisava ouvir um não. Então, assim, eu tô só falando de algumas questões, me posiciono, as minhas opiniões como cristã e ensino isso para eles. Isso é um posicionamento da nossa família. Eles vão crescer, eles vão entender, ter as opiniões deles, e aí é algo que eles vão ter um encontro com Deus, eles vão ter o posicionamento deles, mas eu estou plantando aquilo que eu entendo que é o melhor para a vida deles. E muitas vezes isso é ruim. E vai de contra. É muito, porque as mulheres hoje, elas são empoderadas. Sim. O que é ser mulher empoderada para você? Eu, assim, mulher empoderada. Se eu for olhar, vamos lá, como uma cristã, para a mulher de Provérbios 31, se você nunca ouviu falar da mulher de Provérbios 31, abre lá a Bíblia. Vai lá. Abre, vai no Google, põe mulher de Provérbios 31. Ela era dona de milhões de negócios. Milhões não, vários negócios. Ela tinha vinhas, negociava terrenos, ela fazia alta costura, ela vendia linho, ela se vestia bem, então ela cuidava dela. Primeiro que todo mundo. Acordava cedo. Isso daí eu tirei do meu negócio, porque eu não gosto. Porque eu não gosto de acordar cedo. Mas ela acordava cedo, ela sabia o que devia fazer na casa, ela fazia com que as empregadas... Ela tinha empregadas, então assim, só manda fazer quem sabe fazer. Exatamente. Então ela sabia fazer. E diz que o marido dela e os filhos dela amavam estar com ela, tinham um maior orgulho dela. Isso, pra mim, é uma mulher empoderada. E ela resplandecia a sabedoria, uma mulher sábia. Agora, você vem falar pra mim que mulher empoderada é aquela mulher que fica levantando bandeiras de, sei lá, meu corpo, minhas regras, eu preciso ganhar mais do que os homens. Pra mim, não tem lugar. E olha que eu falo com propriedade porque eu estou no mercado. Eu acho isso uma... Eu não sei se posso falar essa palavra. Uma babaquice. Que não pode, tudo bem. Sabe, uma babaquice? Porque às vezes a gente usa esse tipo de desculpa para se posicionar perante, como uma minoria. Eu não sou uma minoria. Exatamente. Não sou uma minoria. Eu sou mãe, tenho 3 filhos, trabalho pra caramba, ralo que nem uma louca, chego na minha casa, não tenho empregada, tenho faxineira que me ajuda. E assim, a vida é legal? É fácil? Não é fácil, mas assim, vou me vitimizar? Pelo contrário, e tá tudo bem. Então, talvez isso seja ser empoderada. É a gente não querer ter um lugar de ultra mega destaque. Porque eu
tenho que ter... rolou essa semana aí que passou, o maior bafafá do CEO lá de uma empresa de educação, em que ele foi perguntado se ele se casaria... Não tá sabendo dessa? Não. Vai vendo então, bafão da semana. Domi, bafão da semana. Bafão da semana é com Débora Melquiades. Eu vou contar para vocês. Ele falou assim, foi uma caixinha de pergunta, e aí falou para ele, você se casaria com uma CEO? Gente, primeiro, a pergunta foi para saber se o cara casaria. Ele é do CEO de uma empresa grande, sócio de outras empresas, igrejas, eu ia falar, outras empresas. Ele faz parte do board de outras grandes empresas. E aí ele respondeu. Tolinho, sabe aquela coisa tolinho? Ele falou, Deus que me livre casar com uma CEO. Porque elas são masculinizadas. Ele estava falando sobre a opção dele de casar ou não com uma CEO. Mas aí virou um farfé das mulheres, assim, de todas as mulheres, falando que onde já se viu ele falando que uma mulher não poderia ser uma CEO. E virou um fuá, tanto que a empresa dele teve que fazer uma nota falando que não compactuava, como não compactua com o CEO, né? Não compactuava. É isso que fala, a empresa dele, mas ele não... Ele foi tirado do board de uma grande empresa, a Hope, que é de lingerie, enfim. Assim, o cara teve que fazer uma desculpa, fez um pedido de desculpa em público, porque ele se posicionou. Mas ele estava falando, gente, se ele se casaria ou não com uma mulher É uma CEO. opinião dele. Ele pode decidir se ele quer casar com uma mulher que quer varrer o chão, não pode. Pode. E por que hoje ficar em casa e varrer o chão tem menos importância do que uma mulher que tá galgando grandes posições dentro de empresas? Olha, eu vou falar pra você que quando as pessoas falam da escola, nossa, parabéns pela escola, não sei quem, nananã. Eu fico feliz porque é um esforço danado. A gente sabe como é isso. Mas eu vou te falar que eu fico muito mais feliz e contente quando a pessoa chega na minha casa e fala, nossa, que casa cheirosa. Isso é verdade. Eu fico A gente muito tá mais perdendo feliz. isso. E a gente tá perdendo isso porque não é vergonha você querer fazer isso, porque cada um tem sua opinião e cada um pode fazer aquilo que quiser, né? E a gente, querendo ou não, a gente é maioria. Sim. E aí a gente entra na parte de minoria e maioria. Na verdade, uma vez o meu pai falou pra mim, meu pai é texano, mora no Texas, né? Ele é do sul dos Estados Unidos e vai ter muita referência de vaca, cavalo, que eu vou fazer aqui. Ok. Então, ele tava falando de uma boiada, o cachorro leva boiada. Mas você já viu o tamanho de um boi, o tamanho de um cachorro? Só que o cachorro, ele vai levando essa boiada, é uma minoria, só que ele vai levando essa boiada no latido, no belisco, no famoso grito. Sim. Então, é uma minoria conduzindo uma maioria. Sim. E é isso que a gente encontra, é isso que a gente enfrenta. E se a gente for dar nome aos bois, a gente pode entrar, talvez, no nome da cultura woke. Sim. Né? Sim. E como você acha que isso impacta... impacta tudo, né? A gente vai falar assim, como você acha que impacta? Mas a questão de você ser contrário, você falar assim, eu sou dona de uma empresa, igual esse CEO. Sim. Eu sou dona de uma empresa, eu sou mãe. E até, às vezes, ir em colégio. Meu filho estuda dessa forma. Ah, mas tá isolado. Ok. É meu filho. Ó, o meu grande grilo, assim, nossa, grilo foi meio revelou minha idade, né? Meu grande problema com a cultura que tem sido imposta, aí eu vou falar como mãe, não, primeiro eu vou falar como cidadã. O meu grande problema com a cultura imposta hoje não é a cultura em si, porque assim... Cada um pensa o que quiser. Sim. Cada um segue o que quiser. Faz o que quiser. Faz o que quiser. E assim, eu não sou contra a decisão do outro. O meu maior problema como cidadã é eu ser tolhida de colocar as minhas opiniões com liberdade e sem ser censurada. Não estou trazendo aqui a palavra censura no seu âmbito real. Estou dizendo de ser... Eu me sinto uma minoria. Uhum. Porque hoje, quem que a gente vai falar que são as minorias, né? As minorias são, dependendo do gênero, a questão racial, a questão de escolaridade, etc, etc. Mas eu, como uma mulher
conservadora e cristã, eu me sinto uma minoria. E nem por isso eu vou ficar enlouquecida queimando sutiã na praça, entendeu? Mesmo porque é bem contra o que eu tô falando. Mas, como cidadão, que me impacta dentro da cultura woke eu tenho que engolir o que os outros estão falando. E eu não posso ser ouvida. Isso é a coisa que mais me deixa preocupada, porque se agora está assim, como vai ser com os meus filhos? Aí, como mãe, o que eu acho? A minha maior preocupação de verdade, eu fico pensando, puxa vida, né? Tive 3 filhos. Eu vou ter, não sei lá quantos netos eu vou ter. Como é que vai ser quando eles estiverem aqui? Então, o pai destas crianças, meu marido, começou a botar para eles escutarem. Não, as que são ok, as que não são ok, a gente não colocou. Mamonas Assassinas. Ai, eu adoro Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas, né? Aí teve lá da Brasília Amarela, beleza. Aí do Shop Saints, tal, beleza. Tem uma música lá, que se fosse tocada hoje em dia, os caras seriam presos. Com absoluta certeza. Mas nós estamos falando de quê? De 20 anos atrás? Eles não sei. Por quê? Por que a gente não pode... nossa, Débora, mas você está ferindo o direito do outro. Por que eu estou ferindo o direito do outro? Assim, uma música que estava sendo... Era uma brincadeira, enfim. Aí a gente começou a conversar com os nossos filhos em relação à questão de gênero, porque isso ele já tem permeado. Gente... Quando você era pequeno, falava-se coisas, brincava, chamava o outro de 4 olhos, negão. Obrigada pela parte que me toca. Enfim, falava. Você não pode mais falar isso hoje. Não pode. E aí eu tava explicando pra eles o porquê. Teve uma história bem engraçada. Eu espero que aquela criança que eu disse que está aqui atrás de mim não se manifeste. Vamos ver. Vai uma mãozinha assim. Vamos ver aqui a mãozinha aqui, ó, pra trás, assim, ó, tipo, não se manifeste. Nós estávamos conversando e aí eles estavam falando sobre namoro. Aí eu falei, gente, criança não namora, né, tal. Aí ele falou, o meu mais novo falou, eu já sei com quem eu vou casar. Eu vou casar com a fulana. Não vou falar nomes, porque não precisam saber. Eu falei, mas a fulana? Aí os irmãos, mas a fulana? Ela vai mandar em você. Aí ele falou, fica tranquila, eu vou disciplinar ela. Falei, que é isso, rapaz? Pode rir, dona. Ele continua quietinho. Ele tá quieto, gente, tá quieto. Aí os meninos viraram, que são mais velhos. Rapaz, você não pode fazer isso não, isso aí tem lei Maria da Penha. Aí ele, que? Ele foi de 6 anos, gente. Que? Aí eu, não, filho, peraí, deixa eu explicar. Disciplina, a gente disciplina os filhos, a disciplina é com amor, é pra ensinar o caminho que deve andar. Não, marido e mulher vai disciplinar. Aí ele falou, maior naturalidade, eu disciplino ela. Então, assim, nós temos que ensinar eles que, se eles falarem algumas coisas hoje, eles podem ser presos. Sim. É uma brincadeira, às vezes, uma brincadeira que eles podem ser presos. Não quando criança, mas daqui a pouco, quando adolescentes, pode ser. Então, pra mim, a cultura woke o começo dela, né? Você que estudou, porque se você for dar opinião, eu tenho certeza que você estudou sobre a cultura woke. Ela começou lá com o movimento Wake, né? Que eram as minorias tentando se colocar, ter direitos, porque não tinham direitos, às vezes não, nos Estados Unidos principalmente. Sim. Eles bebiam água em lugares diferentes. Bebedouro era diferente, toque tudo de era colher. diferente, era Isso isso a gente não está discutindo. Não. Todo mundo tem que ter o mesmo direito. Sim. Então, direitos são iguais. O meu maior problema com a cultura woke as minorias acabam tendo a palavra de ordem. E você não pode sequer ir contra. Falar, não concordo. Questionar. Não é nem às vezes ir contra. Não, questionar. Questionar. Não Mas pode. não entendi isso. Às vezes um debate, você tá ali pedindo um debate, tipo, pode me explicar mais? Eu tenho pessoas ao meu redor que têm uma opção sexual diferente da minha, uma opção religiosa diferente da minha. Eu convivo com pessoas assim, mas, entretanto, contudo, todavia, a gente se dá muito bem. O problema da cultura woke você não pode se colocar.
Este é o grande problema. Por acaso, vou dar uma pausa para você, telespectador. Tem uma criança atrás de mim? Agora sentou. Agora a criança sentou, pode. Agora a criança vai ficar uma semana sem comer chocolate. Mentira, brincadeira. Eu amo meus filhos, eu trato eles muito bem. Ai, gente. Mas é isso, você entende? Tô fazendo uma brincadeira aqui. Às vezes essa brincadeira pode ser totalmente mal interpretada. Sim. Ai, puxa vida. Ai, ela dá chocolate. Pronto, não posso nem mais dar chocolate pra criança. Exatamente. E existe a diferença também, né, Não a diferença, mas é isso que torna o mundo mundo. Senão a gente não precisaria saber trabalhar em grupo, viver em comunidade, ética e cidadania. Se fosse todo mundo igual, tira isso. O mundo ia ser tão sem graça. Realmente a gente precisa de diversidade. Mas nessa diversidade precisa haver respeito. A questão é... Então, mas aí nós também... Vamos lá. Eu não vou ser só tendenciosa para o outro lado. Vou ser tendenciosa para o meu lado. Contra, tá? Existem pessoas que têm o mesmo pensamento que o meu, por exemplo, que são conservadoras, que são cristãs, que são de direita, que se posicionam de uma forma errada. Sim, com certeza. A gente tem que se posicionar com respeito. A gente Amor. tem que se posicionar com amor, embasado em alguma coisa que seja maior. Mas, assim, não adianta ficar levantando bandeira, foice, que senão, vamos voltar então lá em 1800 e bolinha. O problema é que ninguém mais se respeita. A minha verdade é a verdade. É sempre assim. A sua verdade é a verdade. A gente não consegue... Entendeu? Tanto para um lado quanto para o outro, às vezes, não existe isso. E esse é o problema da cultura woke. Não é você ser diferente. É você não poder discordar e dar a sua opinião sobre o diferente. Isso me preocupa. Muito. Antigamente, aquelas 5, 60 anos, não tem 60 anos, mas quando eu fui fazer, foi ensino médio, eu gostava muito de aula de filosofia, eu sempre fui de humanas, nunca fui de exatas, graças a Deus, amém. Eu também. Eu gostava muito de debates. Eu adorava debate. Apesar de eu me tremer igual um pincher, eu adorava debate. Eu adorava. Igual um pincher, gostei, vamos. Eu ficava assim, ó, porque é a minha opinião? Mas assim, e me ajudou muito, sabe? E eu gostava muito disso porque eu gostava de escutar o que o outro pensava. Sim. Isso de você conseguir realmente ter empatia, de você conseguir parar e ter ouvidos pra escutar a pessoa laranja, verde, amarelo, o lilás, faz parte da humanidade. Faz parte da civilidade. Assim, ética. A civilidade. Exato. Civilidade. É básico. Dentro de casa é assim. Eu tenho 3 meninos. Vocês acham que eles pensam igual? Com certeza não. Não. Então, essa semana, rolou um fight lá mais do meio com o mais velho. Porque eu tenho mais velho, mais do meio e mais novo, né, gente? Porque é tudo igual. Rolou um fight com mais do meio e com o mais velho. Aí eu cheguei pra eles e falei assim, negócio é o seguinte... Os dois vão lá pro escritório. Vocês vão ficar lá até vocês se resolverem. E, plum, fechei a porta. Até aí, acho que tá tudo bem. Mas dava muito silêncio. Eu falei, ou eles se mataram, né? Tipo, vou sair no Brasil Urgente. Mãe, tranca filhos dentro... Mãe de 3, empresária, tranca filhos e eles morrem, CEO. Se matam. CEO. Aí eu dei um tempo, abri a porta, eu falei, aí eu vi um desenhando, outro me... Eu já ia dar uma bronca neles do tipo, vocês estão de palhaçada comigo? Aí eles olharam, eu falei, viu? Aí eles falaram, a gente já se acertou. Ele pediu desculpa, eu pedi desculpa e tá tudo certo. Assim, eles têm que aprender desde pequenos a perdoar, a ouvir, nem todo mundo vai pensar que nem você, meu amor, o girassol do campo, como é que Alecrim fala? dourado. Alecrim dourado. Não! E qual é o problema? O meu maior problema é eu ter que agora, então, trançar a coisa do meu sovaco, porque todo mundo quer que eu ande com... Mandei uma foto aí para uns amigos. A mulherada usa agora pingentes, tá? Nossa, não sabia. Os pelos sovacais. E todo mundo acha lindo isso, gente, entendeu? Eu posso não achar bonito, agora eu não posso falar. É isso que eu fico... às vezes me dá uma indignação, mas aí eu tenho que voltar e falar, cara, tem que tratar isso com amor. Porque eu tenho que ensinar para os meus filhos
que daqui a pouco isso vai estar muito pior e eles têm que se comportar com parcimônia, senão eles vão ser o quê? Loucos? Ou eles vão ser presos? Ou eles vão ser mortos? Porque eu não sei. Que existe o diferente. O Existe. diferente tá aí. Isso aí. A gente também é diferente. Então, se você olhar de um lado, a gente é diferente. E se você olhar do outro, o outro é diferente. Sim. Então, a gente não tem pra onde fugir. Se a gente não se tratar com respeito, a gente vai ficar rodando aquela rodinha de rato. É isso aí. Isso mesmo. E você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho um ponto muito interessante, sendo da área de educação, estudando pedagogia e tudo mais, é a questão da educação. As pessoas terceirizam muito isso para escola, né? E isso, minha opinião... Lembrando, tudo que a gente está falando aqui é nossa opinião. Você pode discordar, é o diferente, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente pode... Escreve aí se discordou e a gente tá tudo Exatamente. certo. Não tem problema. Exatamente. E as pessoas terceirizam muito isso para a escola. Sim. E isso, na verdade, é papel da Da família. família. Totalmente. Da família, né? Então, você vê as crianças e fala assim, a mãe, o pai, não tô falando que é todo mundo, algumas pessoas, jogam lá e falam, é teu. Vai na fé, entendeu? E não funciona muito bem assim, né? Porque a família que vai ensinar em amor. Porque É. dentro de uma sala de aula, você tem 15, 30 crianças. Não, Os professores ficam doidos, eles precisam corrigir prova em casa, num sábado, num domingo. Quem dirá criar o filho do outro, Não, né? Imagina. Isso aí, assim, é nítido, tá? Eu vou muito em festa infantil, né? É legal pra caramba. Comer várias coxinhas. Você chega em casa, você tem que tomar o... Bom, depois de uma certa idade, você já para de comer às 9 horas, 8 horas, porque senão... Você percebe claramente tanto os filhos como os pais que têm a educação terceirizada. Normalmente, o filho é um filho que quer chamar mais atenção do pai. O pai é um pai, ou ele é totalmente omisso, ou ele é permissivo. Sabe aquele pai que... Não, é assim, eu não tô perto, então eu dou tudo pra ele. Eu dou Tudo que ele iPad, quer, dou dou não sei o tudo quê. pra ele, entendeu? E aí, você tá criando o quê? Um adulto que não tem limite, né? E eu não tô falando só dentro da escola. Agora eu vou falar com o público cristão, tá? Tem muito pai e mãe que terceiriza a educação dos filhos a respeito da palavra de Deus para o professor da escola dominical. Com certeza. Com certeza. E o aprendizado é algo contínuo. A criança, minha opinião, a criança não vai aprender uma coisa só de domingo. Não. O adulto não aprende. Também não adianta o adulto ficar indo, vou no culto domingo, ligou a setinha, sou cristão, sou evangélico, É sou isso de aí. Deus. Quando louvor, se encheu do Espírito Santo, chega segunda-feira, tá querendo bater no outro. Não. A A maior... criança vai aprender? A maior questão, eu dei aula, eu não sou da área, tá, gente? Que nem aula pedagoga, não sou. Mas Formação. aula para as crianças. Gente, você escuta cada coisa dentro da salinha de aula da escola dominical. É assim, ó. A gente tá lá. Então, gente, hoje a gente vai estudar sobre Sansão e Dalila, por exemplo. E por que a história de Sansão... Ô, tia! Oi, fulaninho. Hoje meu pai gritou muito antes de chegar aqui. Aí você... Que então tá, legal. vamos voltar. Então Sansão, ele tinha força. E aí, ele... Ô, tia! Oi, hoje a minha mãe catou e tá com um prato no chão, porque aí você... Aí você fala, meu Deus, é o filho do Socorro, fulano Deus. mesmo? Só um minutinho, vamos voltar aqui. Isso acontece muito com crianças pequenas, porque elas normalmente falam, entendeu? Oh. Elas falam. Mas assim, a terceirização acontece em todo lugar. Dentro da igreja, dentro da escola. E eu parei 3. Esse daqui, por exemplo. Tito, senta, amor. Seu lindo. Tá bom, pode sentar. Olha, gente, vocês entenderam que é ter 3 filhos? Eu acho que isso é ótimo. Vocês já viram aqueles vídeos das pessoas que estão trabalhando e segurando o neném no colo? Aí, ó, isso aqui. Então, se você não tem cacife pra bancar ter filho, não tenha. Eu tô falando muito sério, porque me deixa... Eu fico irritadíssima com gente que tem filho e dá pra avó criar. Uma coisa é não conseguir, uma coisa é você ter problemas, outra coisa é você se abster da responsabilidade de ter filho. Sim. Então não tem. É melhor não ter.
Entendeu? Tá tudo certo. Ou se você tem que ter muita sabedoria e tem que ter muito amor, porque, gente, tem dia que você sai do prumo, entendeu? Você tá atacada no giraia. Você acha que não? Você acha que eu sou tranquila desse jeito aqui? Que nem... Não, mas você tem que pagar o preço pela escolha que você fez. Tudo é pagar o preço, entendeu? Toda ação tem uma reação, né? Não, sem dúvida. Depois você reclama. Você vai gritar com seu filho, você vai tratar seu filho com indiferença, ou você vai terceirizar e depois você, quando for velho, vai reclamar que ele não vai te visitar. Que vai te colocar no asilo. Vai te colocar no asilo. Vai querer só... Não que o asilo tenha problema, tá? Existe, inclusive, alguns asilos aqui em Olambra, casa de repouso, perdão, que são maravilhosos. Eu falo assim, se eu ficar velha, por favor, me põe ali. Não, são maravilhosos. essa nem é a questão. A questão é Mas assim... é a forma de tratar, né? Você vai ser tratado. Porque foi só isso que ele pôde aprender. Óbvio que existe uma transformação de vida e tal, mas assim, não espere outra coisa. Eu espero colher aquilo que eu estou plantando. Né? Exatamente. Depois a gente faz uma entrevista com o Cera aqui atrás e a gente descobre que Nossa, já tô plantando. seria maravilhoso. Então, Tito, tudo bom? Que será? Você falou, agora nada a ver com o assunto, mas você falou sobre a questão de dar aula em escola dominical. Eu também dei aula em escola dominical. E teve uma vez, não tem nada a ver com educação, só um fato muito engraçado. Eu acho engraçado, né? Não sei se... Por favor, ria, se não for engraçado. Eu vou rir muito, pode deixar. Pera só um minuto que eu vou beber água até pra dar uma engasgada. Vamos lá, vai. Então, vamos lá. Eu tava chamando... Aquela hora que você chama pai de fulano, não sei o quê. Sim. E eu tinha um sapato que eu gostava muito. E calhou de eu realmente sempre usar aquele sapato. Eu tenho um negócio que eu uso até o final, uso até acabar, até entendeu? acabar. Até rasgar, furar. E aí, a bênção de Deus, amém? Ele olhou assim pra mim. Tia, eu reparei que você vem só com um sapato, você não tem outro? Eu vou pedir pro meu pai te dar outro. Meu pai e minha mãe te dar outro. E o pai tava, tipo, o responsável tava na porta. Eu olhei assim. Aí ele, pai, você pode... Eu falei, não precisa. Ou, se você quiser, eu tenho um outro que eu tô querendo comprar. Depois eu te mando por WhatsApp o link da Shopee. Eu não sabia onde... Mas que você... que as criança Mas não vê, tem filtro. Não tem filtro, mas assim, na maior boa vontade de Inocência. querer ajudar. Você concorda? Inocência. É. Tia, você realmente não tem outro sapato. É. Tia, vamos lá, Esquadrão da Moda. Que é isso? Mas não era nem por isso. Eu acho que era uma... É que foi engraçadíssimo, mas preocupação genuína. Vamos rir. Ele deve ter aprendido isso em casa. Do tipo, olha, Exatamente. vamos ajudar aquele que não tem. Aí você apareceu lá bem, na maloca, todo fim de semana, com o dedão assim pra fora. Com o sapato. Não rolou. Chamou a atenção, falou, então, Chamou tia, atenção. você tá precisando de outra? A gente te dá. A gente vai ter que conversar com o marido pra ver quantos Então, sapatos é a gente mesmo. tem. Não, agora eu tenho alguns. Agora tem dois. Agora tem dois. Ah, Muito então tá obrigada. bom. Agora tem dois. Agora Você tem troca. All-Star e esse salto que eu... Ai, que bom. Então você troca quinzenalmente. 15 dias, são 15 dias. Domingo outro. vai com um, domingo vai com outro. Exatamente. Tá a ótimo. gente vai revezando porque ninguém olha pro pé, usa uma wide leg, tampa. Isso E aí. tá ótimo, maravilha. A gente saiu totalmente do assunto e voltando Vamos pro voltar assunto. um pouco, gente. Não é mesmo? Agora, pulando pra OPDO. Vamos falar um pouquinho sobre a OPDO. E falar sobre atuação em projeto social. Porque a gente vê muito isso. E você atua em projetos sociais? Me fala. Atuo em projetos sociais. Na verdade, assim, eu já atuei em diversos projetos. Já atuei dentro de projetos que estavam ligados à igreja em que eu congrego. Fazendo limpeza de escola pública, fazendo restauração de lugares onde as crianças que ficam, esses centros de pré-adoção. Trabalhei já com mulheres carentes não, mulheres que não tinham a educação financeira para abrir o próprio negócio. Então, assim, eu já trabalhei em diversos momentos da minha vida, sempre pensando num bem, assim, eu entendo que as pessoas, elas são ativas, elas podem se tornar ativas dentro do mercado de trabalho, mas elas precisam ter condições. Então, eu sempre pensei nisso e trabalhando como no terceiro setor com isso. Aí, conheci a OPDO. A OPDO, o que ela me chamou muita atenção? Ela pegou numa dor que eu tenho e que provavelmente muita gente tem. Eu me preocupo demais, não é porque eu sou uma mãe super protetora, não é isso, mas é porque eu realmente me preocupo com o futuro dessa geração.
E é uma geração que muitas vezes está abandonada pelos pais. É uma geração que não tem contato com cultura. É uma geração que muitas vezes não tem oportunidades que outros pais possam dar. Então, assim, o meu encanto com a OPDO foi de que a gente pode trazer uma nova visão para esta nova geração em que elas podem ter uma vida diferente daquilo que está sendo inculcado na cabeça desta geração. E não é só nesta geração. É na geração anterior, é na anterior, é na anterior, é na anterior. A minha geração ainda é uma geração... Ok, gente, vou falar a minha idade. Vocês estão preparados? Ó, o Botox saiu aqui, ó. Eu não sei fazer ruvios de tambores. Ruvios de tambores, por favor. Produção, faça aí. Eu cantava o hino nacional todo dia na escola. E, cara, eu achava isso muito legal. Os meninos, eles, além de saberem o hino da ponte, pá, né? Eles sabem o hino da independência. Eles sabem. Sabe por quê? Porque eu ensinei, não porque a escola ensinou. Porque teve um BO lá na escola, que os pais não queriam que cantasse, não achava bandeira e tal. E nós estamos falando de uma escola confessional. Entende? Então, entende aonde nós estamos indo? Então, quando eu conheci o PDO, eu entendi que... eu falei, puxa, eu preciso encontrar um jeito de me engajar dentro da habilidade que eu tenho, talvez com marketing ou fazendo alguma outra ação, mas para proteger as futuras gerações. Porque, assim, se não tiver um levante de vozes que estejam contra a doutrinação, qualquer que seja ela, vai a manada para onde? Vai para onde? Vai pra onde tiverem levando, Não, né? onde tiver levando. E quando a gente fala doutrinação, é pra qualquer lado, né? Qualquer lado. É qualquer o fato da pessoa conseguir pensar fora da caixa. De conseguir pensar com... Vai ser bem redundante, mas pensar com o seu próprio pensamento crítico. Mas deu pra entender. Ter seu próprio pensamento crítico, né? Então, você conseguir pensar fora da caixa. Teve uma vez, quando eu morava no Rio ainda, eu sempre participei de muito projeto social e hoje eu vejo e eu agradeço muito a minha mãe, que eu tinha, sei lá, 16, 18 anos e eu ia pro centro da cidade no Rio, tipo, 8 horas da noite, trabalhar com a Cruz Vermelha. E minha mãe confiava em mim e eu ia. E teve uma vez... Menina, essa menina, ela é Highlander. Continua. Teve uma vez, eu tava... Acho que, se eu não me engano, era Dia das Crianças. Estava num projeto de Dia das Crianças e eu tava pintando. Sei desenhar? Não. Mas eu falei, Deus me capacita, e eu fui. Eu tava pintando borboletinha nos rostinhos das crianças. E aí veio uma menina. E eu tava fazendo faculdade de Ciências Aeronáuticas na época. Eu tô na segunda formação. A minha primeira é Ciências Aeronáuticas. E aí a menina falou assim, tia... Tô com um pouco de vergonha de falar que fiz marketing. Continua, vai. Tia, você é tão bonita, não sei o quê. Nananana. 2 menininhas, se eu não me engano, ela prima, parente assim. E conversando, conversa vai, conversa vem. Aí ela me olhou assim e perguntou, eu tava falando alguma coisa, falava que eu falei que eu fazia faculdade. E ela ficou tão impressionada em saber que existem outras opções, porque ela falou assim pra mim, nossa, tia, eu achei que depois que a gente fica mais mocinha, mais velha, a gente só tinha a opção de ficar em casa. Sim. A opção de... E eu não tô falando que ficar em casa é certo, ficar em casa é errado, não é isso o ponto. É o ponto de levar as opções pras crianças a outras realidades. Falou assim... Você pode fazer isso. Tá tudo bem. Você não precisa ir com a manada de ficar em casa. Deixa eu te falar uma coisa. E eu acho assim, ó. Aí eu vou falar... Nós estamos falando de uma classe social não favorecida. Mas aí eu vou fazer um contraponto. As crianças de classe social mais favorecidas, elas também precisam saber desta outra realidade. Sabe por quê? Olha só. Meus filhos foram jogar bola no fim de semana... que eles estão no campeonato. Chique. Jogador caros. Pá, olha pra foto. Né? Vamos ver se algum deles paga aí minha aposentadoria. A gente foi para um bairro muito afastado. Muito afastado que eu nunca tinha ido. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, tem Campinas pra cá, mas é tipo muito Campinas. Mas muito. Olha, Dome, assim, mas sabe o que é muito? Beleza. Chegamos no lugar... Era nítido, no campo,
você via os meninos do time A e os meninos do time B. Alguns com chuteira, tudo craquinho, os meninos, mas com chuteira meio rasgadinha e tal. Os outros, tudo cabelinho cortado pra jogar o futebol. Uniforme, entendeu? até passado. Uniforme diferente. A textura do uniforme era diferente. Aí eu te falo um negócio. Tomaram cotovelada, os playboyzinhos, que aí eu incluo meus filhos que estavam lá, levaram. Mas a vida é assim. E eles têm que entender que não é uma bolha onde eles vivem. Aí volto a dizer, eu como mãe, eu quero que os meus filhos entendam que existem milhões de pessoas que têm oportunidades diferentes que eles, melhores e outras piores. E aí, como é que Realidade você diferente, né? vai se comportar diante desse mundão? Como é que você vai se posicionar? Você vai ser um alienado? Será que eu tô criando homens alienados? Porque eu tô criando homens, né? Alienados? É isso que eu fico muito preocupada. Porque às vezes a gente quer colocar os nossos filhos em algumas bolhas por proteção. E, ó, gente, de verdade, eu super entendo. Mas isso é um perigo para todos os lados. Porque os extremos são perigosos. Então, assim, o equilíbrio é a coisa mais difícil que se tem na vida. Então, se você é pai, mãe, meu conselho para você é: não coloque seu filho numa bolha. Eu não tô falando que é para expor ele a coisas que você não concorda, que você não crê, que você entende que vai fazer mal para ele. Não estou falando isso. Eu estou falando é que os nossos jovens, né, a nova geração, ela precisa entender como o mundo funciona. E o mundo não é um mar de rosas. Exatamente. Pra já puxar o gancho e finalizar, eu vou falar outra coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Eu brincava, quando eu era mais nova, eu falava pra minha mãe, eu preciso fazer trabalho voluntário, eu preciso fazer trabalho voluntário. Eu nunca fui pobre de marré e eu nunca fui rica. Sempre andei de ônibus, ali aquela zona norte do Rio de Janeiro, aquilo. Eu cresci assim, entendeu? Pra estudar em escola particular. Minha filha, pra estudar em escola Depois particular. fala que só tinha fazia um bolsa. sapato. Tá bom, Não, gente, eu só tinha continua. sapato porque eu gostava daquele Tá sapato. bom, gente, volta. Vai lá, vamos lá. Assim, eu estudava em escola particular, mas eu tinha bolsa. Minha mãe foi mãe solteira, Sim. né? Meus pais são divorciados, então ela saía do trabalho às 5 da manhã, eu tinha que ficar com a minha avó. A vida do brasileiro padrão, né? Sim, Sofrida, sim. nunca foi nada fácil. Sim. Então eu falava, mãe, eu preciso fazer trabalho voluntário. Ela, Por quê? Você tá doida? Tipo, ficar se expondo. Eu falei, eu preciso porque quando eu vou fazer o trabalho voluntário, eu consigo, não é me redimir, não é isso, mas eu consigo enxergar as outras realidades e entender o quão, não privilegiada, mas também o quão grata eu preciso ser, mesmo não sendo rica, nunca fui rica, pelas coisas que eu tenho. Então, isso mudava 100% a minha realidade. Sim. E eu acredito muito do meu caráter tenha sido formada essa coisa de querer ajudar o outro, fazer essa empatia, óbvio que vem da pessoa, né? Sim. Mas muito disso também foi formado por estar em outras realidades, por conhecer, por sempre estar engajado em trabalho voluntário. Então, eu acho que uma palavra que seja que você fala assim para a criança, você pode, você consegue. Você tá abrindo uma possibilidade. Possibilidade. E o trabalho voluntário é isso. E a OPDO, ela traz isso também. Exatamente. Principalmente através da educação. Sim. Educação abre porta, educação muda a realidade de uma criança. É. E a gente vê isso em diversos lugares, diversas vezes. Você sabe que você falou uma palavra aí que é... Empatia. O que é empatia? Hoje em Responda-me. dia- É a palavra de um... a pergunta de um milhão. Então, empatia, assim, minha opinião, eu acho que é você conseguir entender a necessidade do outro e você conseguir se sensibilizar com a realidade do outro e você realmente, vamos falar de sapato de novo, hoje a gente tá falando de sapato, né? Sai daqui e comprar um sapato. Brincadeira. Tá escutando? Meu marido tá aqui, tá Né? escutando? Escutou, né? Comprar um Vamos comprar sapato lá. novo. Online. Online. E você conseguir se colocar no sapato do outro. E pra você fazer isso, pra você ter a habilidade de fazer isso, não é fácil. Não é qualquer pessoa que consegue fazer. Eu sempre ouvi que empatia é você se colocar no lugar do outro. E de verdade, não é isso.
Porque você não consegue se colocar no lugar do outro. É muito difícil. Pra mim, a empatia é você conseguir enxergar o lugar do outro. Então, assim, eu ouvi numa palestra uma mulher falando que ela estava conversando com um senhor cego. E aí ela falou assim, não, é muito complicado, tal, eu entendo o que o senhor está falando, eu te entendo. Ele falou, não, você não me entende, porque você enxerga. Não tô nem falando se o cara foi. Ele foi. É simples. Você não vive aquela realidade. Não. Então, assim, a empatia não é você se colocar. Você nunca estará no lugar do outro. 100%. Mas é você entender que ele tem um lugar. Exatamente. E isso é muito difícil. Então, eu tenho uma empatia por. Não tem. Não tem. A mãe que tá com o filho no hospital em câncer terminal. Você vai chegar e vai falar pra ela, olha, puxa, eu te entendo. Desculpa, mas não. Graças a Deus não sou eu. Também tem essa parte, né? Ai, nossa. E por dentro você tá assim. Graças a Deus não sou eu. Tá, mas eu vou orar por ela. Eu vou não sei o quê. É muito. Eu acho que o trabalho voluntário, e aí trazendo para o PDO, a questão da educação, ela é mais do que o você entender o lugar da criança, ou entender o lugar em que a gente pode abrir portas. É mais a gente vislumbrar um futuro de opção para as novas gerações. E é através da educação. Então, quando eu conhecia o PDO, eu entendi que eu poderia, do jeito que eu puder contribuir, eu quero contribuir. Por quê? Primeiro, porque eu quero contribuir para a geração dos meus filhos. E depois para a geração dos meus netos. Porque a minha geração, meus amigos... Vou fazer um minuto de silêncio para minha geração. A gente não tem muito o que fazer. Então, eu tenho que, com o que eu tenho, lutar pela nova geração. Correr atrás, né? É isso aí. E é engraçado que, às vezes, eu converso com algumas pessoas e falo assim, por que você não faz um trabalho voluntário, não faz... porque eu não tenho o que oferecer. Algumas pessoas falam isso. E, às vezes, eu fui lá, voltando para aquele exemplo do roxinho, que estava pintando a menina... Eu achei que eu tava indo lá pra oferecer uma borboleta na cara dela. E não era. E não era isso. Eu tava lá pra oferecer opção. Isso aí. Eu tava lá pra oferecer outra realidade. É isso aí. Eu tava lá pra oferecer incentivo. Que isso é o combustível pra muita coisa acontecer. Se eu não me engano, Thomas Jefferson, eu acho que foi isso, recebeu... Posso estar errada com a pessoa, mas a história que eu escutei foi essa. Ele recebeu uma carta da escola falando que ele não era bom, não era um bom aluno, não sei o que, nananã. A mãe dele escondeu, falou que ele era um ótimo aluno e ele virou o que ele virou. Então, só a palavra de incentivo que você pode Sem oferecer dúvida. através do trabalho voluntário pode enriquecer, pode transformar e mudar a vida e a oportunidade daquela criança. Então, é isso. Eu vou começar a chorar aqui, porque eu sou muito assim. Minha palavra final, porque eu sei que você quer terminar e já tem gente fazendo assim, ó, terminei. Eu não vou espiritualizar o negócio aqui, hein? O que eu tô falando é tipo, fisiológico. A palavra tem poder. Se você, a vida inteira, fala para uma criança que ela é isso, você é burro, você não consegue, você não vai, você não... Ela vai acreditar que ela realmente não consegue. Então, você pode achar que você não tem talento para, sei lá, algum trabalho voluntário. Mas se você tem a mesma visão que algum instituto, alguma ONG, enfim, se coloque à disposição para fazer aquilo que você puder. Nem que seja uma palavra de incentivo, que nem a gente falou. Exatamente. Porque isso transforma vidas. E o campo sempre está aberto. Sim. Aqui a gente não é missionário, não é isso. Mas eu nunca ouvi um missionário falar que o campo estava cheio. Nunca. Nunca ouvi falar que o campo estava cheio. Então, se você acha que você... eu não tenho o que oferecer. Você tem. Opa. Seja a sua história, seja a sua experiência, seja uma habilidade, seja o seu trabalho. Trabalho mesmo, de marketing, ajudar alguém. De marketing, viu, gente? A gente tá precisando de marqueteiros. Marketing. Oi, gente, a gente tá precisando. Obrigada. Exatamente. Se você de marketing quer ajudar o PDO, fica Mas aí. tudo é assim. E eu vou fazer um convite para quem quiser conhecer. Eu acho que é o PDO, assim como eu conheci. Sim. Eu não sabia, eu não conhecia, eu não entendia. E eu entendi que poderia ser o meu lugar.
Era a forma que eu tinha. E não adianta a gente ficar reclamando e o bumbuzinho sentado na cadeira. Exatamente. Lembrando que a gente não vai mudar o mundo. Não. A gente não é... Não sei quem. Martin Utópico. Luther King, Não, a gente não é utópico. Mas se a gente não começar nada, a gente nunca vai ter... Se a gente não muda nem nosso bairro, nossa rua, entendeu? O pessoal que mora do seu lado, seu vizinho. A gente não pode, talvez, mudar 99. Mas se a gente mudar um... Já se a gente mudou. for atrás de uma ovelhinha... A gente consegue. É isso mesmo. Então eu já vou finalizar aqui pra não acabar o tempo e finalizar sem E a gente ter cartão vermelho. Exatamente. Qual a sua última palavra pra gente finalizar? O que você acha? Qual a sua opinião? Me fala. Sim, uma frase de efeito. Nossa, gente, mas a gente não combinou esse negócio aí. Quem sabe Não fazer ao combinou vivo? isso aí. Corte. É pra corte agora, hein? Eu entendo que você só pode fazer a diferença quando você se dispõe. Esteja disponível. Não adianta a gente querer, né, com a força do pensamento positivo, fazer alguma diferença. Se disponha. Exatamente. Só isso. E se você quiser algum E lugar... acabei. Acabei. É isso, gente. Então, se você quiser algum lugar para fazer a diferença, a OPDO está de portas abertas para fazer a diferença na educação, para fazer a diferença na vida das crianças, lembrando que a gente trabalha com criança, né? Sim. Então, é isso. Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui, o final, que a gente falou de sapato, falou de roupa, falou de criança, falou de educação, falou de tudo. Teve criança aqui no meio do negócio também, para vocês entenderem como é a vida de uma mãe de 3. E é isso, gente. Quero agradecer. Se você gostou, compartilha com seu colega, compartilha com alguém que você acha que pode ter interesse. Discordou da nossa opinião? Comenta aqui embaixo que a gente também quer conversar. É sobre isso, ter opiniões diferentes enriquece o mundo. Se todo mundo fosse igual, seria cinza, seria chato. Bege. Beijo, tô beijo no passado. Não, a gente não quer, não. A gente quer ser colorido, ó. Vim até colorida por isso. Exatamente. Nós duas, ó. Laranja e rosa, tá ótimo. Não, tá ótimo. E, gente, eu vou finalizar igual eu finalizava com todos. Viva hoje como se Jesus estivesse voltando amanhã. E muito obrigada. Tchau! Boa